Olá! A história que vamos desvendar hoje é uma de enorme coragem, de convicção e de um conflito tremendo. Mas não é uma história que se passa contra um inimigo externo. Pelo contrário, acontece dentro do próprio coração de uma fé que estava em plena ascensão. Ora, vamos pensar um bocadinho. No século IV, com o Império Romano mudar, qual seria o maior perigo para a fé cristã? Bem, a resposta mais óbvia seria, se calhar, os decretos dos imperadores, ou talvez as perseguições pagãs que ainda aconteciam. Mas a verdade é um pouco mais complexa e, olhem, talvez até mais chocante. A maior ameaça, de facto, não vinha de fora. Era uma fratura interna, uma autêntica guerra de ideias. Uma guerra tão profunda que ameaçava dividir a Igreja a partir do seu próprio núcleo. Estávamos em plena controvérsia ariana. Ok, vamos lá perceber isto. Não estamos a falar de uma mera disputa teológica entre uns quantos eruditos fechados em bibliotecas. Nada disso. Isto foi uma verdadeira guerra civil espiritual que se espalhou por todo o Império, forçando cada crente a tomar uma posição sobre a questão mais fundamental da sua fé. E, no fundo, tudo se resumia a uma única pergunta: quem é Jesus Cristo? De um lado tínhamos a fé de Niceia, a posição católica, que defendia que Cristo era plenamente Deus, da mesma essência do Pai. Do outro, a crença ariana, que o via como a primeira e mais elevada criação de Deus, mas, ainda assim, uma criação. Não era igual ao Criador. E por que é que isto era tão importante? Porque para os crentes de Niceia, se Cristo não fosse totalmente Deus, então não poderia salvar a humanidade. Para os arianos, por outro lado, chamar Deus a Cristo era uma ameaça ao monoteísmo mais estrito. As implicações eram cósmicas, tocavam na própria natureza da salvação. E o epicentro desta gigantesca batalha de ideias foi uma das cidades mais importantes do mundo na altura, Alexandria. Um centro de saber, de cultura e, neste momento, o palco de um conflito religioso absolutamente feroz. O que aconteceu ali iria ecoar por toda a cristandade. O que é fascinante aqui é ver a rapidez com que tudo escalou. Reparem, em 325 o arianismo é oficialmente condenado, mas pouco depois um imperador simpatizante da causa, Constâncio, sobe ao poder e inverte completamente a maré. Em 356, ele força a instalação de um bispo ariano, Jorge, em Alexandria, e exila o grande defensor da fé de Niceia, Santo Atanásio. O resultado? Uma perseguição brutal, sistemática, contra os católicos da cidade. E é no meio deste caos, de toda esta violência, que surgem histórias de resistência incríveis. Hoje vamos focar-nos numa em particular, a de um homem que se recusou a vergar, um subdiácono chamado Eutíquio. Eutíquio não era, atenção, um bispo ou um teólogo famoso. Era um subdiácono que tinha servido lealmente sob as ordens de Atanásio. A sua recusa em abandonar a fé de Niceia e em aceitar o novo bispo ariano fez dele um alvo. De um momento para o outro, a sua lealdade passou a ser vista como traição pelo novo regime. O que vem a seguir é um relato, é um relato arrepiante. E não vem de uma fonte secundária, não. Vem diretamente da pena do próprio bispo exilado de Eutíquio, Santo Atanásio, que documentou toda a perseguição na sua obra História dos Arianos. As palavras de Atanásio, uma testemunha absolutamente horrorizada, pintam um quadro sombrio. Eutíquio foi capturado e açoitado quase ao ponto da morte. Isto não era violência aleatória, era uma mensagem, uma ferramenta calculada para quebrar o espírito e forçar a submissão de quem quer que se atrevesse a resistir. O que este slide revela é uma crueldade calculada, metódica. A tortura inicial com chicotes de pele de touro foi só o começo. As feridas dele não foram tratadas, foram deixadas a infectar. E depois, a sentença. Trabalhos forçados nas minas de Faiano, um destino tão severo que, na prática, era uma sentença de morte. Mas para Eutíquio, a própria viagem até à mina seria o seu calvário final. E aqui está o clímax da história nas palavras do próprio Atanásio. Esmagado pela dor, Eutíquio não consegue sequer completar a viagem. Morre no caminho. Mas a última observação de Atanásio é a mais poderosa de todas. Ele morreu alegre. Na sua mente, ele não foi derrotado. Ele tinha alcançado o testemunho supremo de sua fé. A morte de Eutíquio não foi em vão, de todo. A sua história, cuidadosamente preservada pelo seu bispo, tornou-se parte da narrativa maior da luta pela ortodoxia. Tornou-se um símbolo do preço da convicção. E sabem, até hoje a sua memória é honrada. O martirológio romano assinala o dia 26 de março como o dia em que se recorda Santo Eutíquio, o subdiácono mártir de Alexandria. A sua história tornou-se uma autêntica arma nesta guerra de ideias. Ao registar o martírio de Eutíquio, Atanásio não estava apenas a lamentar um seguidor leal,
Estava a criar um testemunho duradouro que mostrava aos fiéis de Niceia que não estavam sozinhos no seu sofrimento e que a sua firmeza tinha um significado eterno. E isto, claro, leva-nos a uma pergunta final, que ecoa através dos séculos. A história de Eutíquio, um homem que enfrentou a tortura e a morte por causa de uma distinção teológica, força-nos a refletir. Para ele, a questão de quem era Cristo não era académica, era uma verdade pela qual valia a pena morrer. E isso deixa-nos a pensar, hoje em dia, que convicções valem o preço mais alto?